galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 26 da Olimpíada Canguru da Matemática, prova de 2023, nível C, beleza? Galera, se você está gostando de todas as resoluções, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal, porque isso aqui é um incentivo para a gente continuar gravando esses vídeos, beleza? Inclusive a resolução de 2024, tranquilo? Então vem comigo, vamos fazer a resolução dessa questão. Olha só, Elizabeth quer escrever os números de 1 a 9 nas regiões da figura ao lado. Essa figura que está aqui acima de mim, beleza? De modo que o produto, olha só, bastante importante, produto é multiplicação, certo? Então, de modo que a multiplicação dos números escritos em duas regiões que possuem um lado em comum, ou seja, duas regiões que compartilham o mesmo lado, a mesma aresta, não seja maior que 15. Maior que 15, está aqui, beleza? Então, aqui eu vou destacar o 15 para a gente. De quantas formas diferentes Elizabeth pode enumerar essa figura? Galera, olha só. Primeira coisa, quais números a gente não pode multiplicar, né, cujo produto vai dar maior que 15? Tem diversos, mas tem dois números em específico que a gente não pode multiplicar com quase nenhum. Quais são esses números? O 8 e o 9. Por quê? O 8 e o 9 eu só posso multiplicar eles por 1, já que 8 vezes 2 ou 9 vezes 2 vai dar maior que 15, beleza? Do 7 para baixo não, a gente pode multiplicar por mais de um número, mais de um valor. Mas só que o 8 e o 9 eu só posso multiplicar ele pelo 1. Então, esses dois aqui são importantes porque eu só posso fazer vezes o 1. Vezes qualquer outro número passa de 15 e isso não me interessa, tranquilo? Com essa informação, agora a gente vai analisar essa parte aqui de cima. Olha só, eu vou dar um zoom aqui, né, para a gente fazer uma análise bem melhor dessa figura aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, beleza, mais ou menos assim. Beleza, quais as informações que a gente tem dessa figura? Olha só, se vocês observarem, todas as figuras, exceto os triângulos, ele faz fronteira com esse hexágono aqui do meio. Esse daqui, ó, beleza? Todos os quadrados, vamos chamar de quadrados, beleza? Os quadriláteros, ele faz fronteira, eles compartilham uma aresta. Então, o que significa? Que, a não ser que o 8 e o 9 estejam nos triângulos, eles têm que estar nessa posição, nesse quadrado aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, deixa eu tirar isso aqui, tem que estar nessa posição ou nessa posição. Só que eles não podem estar nos triângulos. Por quê? O 8 e o 9 ele só pode ser multiplicado pelo 1. E o triângulo ele faz fronteira com pelo menos dois valores, que é esse daqui e esse. Então, eu não tenho mais de um para utilizar, né? Mais de um algarismo 1. Então, obrigatoriamente, o 8 e o 9 eles têm que estar nessas posições, ó. Nessa ou nessa. Só que se eu colocar ele nessas posições, que não faz fronteira com qualquer outra além do meio, obrigatoriamente eu tenho que colocar um no meio. Então daqui a gente já tem duas possibilidades, né? A gente pode trocar o 8 e 9, então a gente tem duas possibilidades aqui já, né, de formas diferentes de montar isso. Mas lembrando que aí, né, a gente tem exatamente que o 8 e o 9 tem que ficar nessas posições, tranquilo, né? Agora vamos analisar a parte dos triângulos e desses quadriláteros que estão abaixo, beleza? Aqui note que a gente tem ainda para usar quais valores? A gente tem, né, o 2, 3, 4, 5 até o 7, beleza? A gente sabe que o 7 vezes 3 passa, né? Até mesmo 6 vezes 3. Então significa que o 6 e o 7 eles têm que estar compartilhando com o 3. Então, o 3 ele tem que pegar aqui, ele não pode estar compartilhando com o 3, melhor falando, né? Então, o 3 ele não pode estar junto do 6 e 7. Então, aqui, né, o 3 tem que estar junto do 4 e do 5, beleza? Assim como o 6 e 7, ele tem que estar junto do 2. Então, ó, 6 e 7. Então, isso aqui é um exemplo do que ela poderia formar. Só que esses que estão no quadrado, a gente pode sair variando, né? Assim como o 2 e 3, eu posso trocar invertendo todas as posições dos quadriláteros. Então, esses quadriláteros aqui, ó, eu posso trocar com todos os outros, formando 4 possibilidades, beleza? E esses triângulos eu também posso trocar, formando 2 possibilidades. E como, né, pelo princípio fundamental da contagem, a possibilidade total é a multiplicação das possibilidades individuais, é eu só fazer 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 2, ó, o gabarito já está aqui, né?
Então, são 16 possibilidades que a gente tem no total para fazer esses desenhozinhos que ela colocou aqui pra gente, cujo produto, né, não seja maior que 15, beleza? Comigo fazer a resolução, olha só, da questão 27 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que fala essa questão. Martinho está bem no meio de uma fila, cujo número total de pessoas é múltiplo de 3. Ele vê dois amigos, ambos atrás dele, na fila. Um dos amigos está na posição 19 e o outro está na posição 28, na 28ª posição. Qual posição de Martinho nessa fila? Galera, algumas coisas importantes que a gente precisa destacar nesse enunciado. Olha só, primeiro, Martinho está bem no meio, ok? Se ele está no meio, significa que a quantidade total de pessoas não pode ser um número par, porque número par não tem quem fica exatamente no meio. Então, a primeira informação que a gente sabe é essa. E aqui, cujo número total de pessoas é um múltiplo de 3. O que significa que tem que ser um múltiplo de 3 ímpar, ok? Então, a partir disso, agora a gente vai raciocinar com essa questão, beleza? O que a gente chega aqui? Primeiro, será que o amigo dele está na última posição da fila? Um dos amigos? Então, a gente sabe que não. Por que não? Porque a gente não pode ter uma quantidade par de pessoas na fila, beleza? Então, qual seria, né, a próxima quantidade, porém que essa quantidade seja um múltiplo de 3? A gente sabe que o próximo múltiplo de 3 é 30, né? Mas é par, não serve pra gente. Então, mais 3, o próximo múltiplo de 3, que é ímpar, a partir dessa posição aqui, é o número 33. Será que ele funciona, então? Será que essa aí é a quantidade total de pessoas? Agora a gente vai analisar, né? Então, quem estaria no meio em uma fila com 33 pessoas? Ora, é só a gente raciocinar direitinho. Eu tenho 16 pessoas aqui, 16 pessoas para cá, então é 32, mais uma pessoa que está no meio, 33 pessoas. Então, essa pessoa estaria em qual posição? Na posição 17, olha lá, nosso gabarito. Agora a pergunta é, será que não são 36 pessoas? Aí você lembra, 36, né, que é o próximo múltiplo de 3, não é um número ímpar, então não pode. Ou seja, será que são 39 pessoas na fila? Só que se forem 39 pessoas, meu povo, o que a gente tem basicamente, ó, a gente vai ter aqui, ó, 19 pessoas, dá 38, mais uma no meio, 39, beleza. Será que são 39? Aí eu te falo que não. Por quê? Se fossem 39 pessoas, quem estaria no meio seria a posição 20. E observe que ele fala que um dos amigos está na posição 19, só que os amigos sempre estão atrás dele. Então, significa que não pode ser 39. E como não pode ser 36, já que é um número par, realmente a nossa alternativa estava certa. Então, aqui a nossa alternativa, né, é justamente a posição 17, galera. Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 28, beleza? Da Olimpíada Canguru da Matemática, prova de 2023, nível C. Olha só o que diz essa questão, galera. Alguns ratos vivem em 3 casas vizinhas. Ontem à noite, cada um dos ratos saiu de sua casa e foi parar em uma das outras 2 casas, sempre tomando o menor caminho possível, beleza? Então, observe que, por exemplo, para sair dessa casa aqui, ó, para ir, por exemplo, para a casa da esquerda, que é essa casa aqui, ele não faz esse caminho, beleza? Ele vai por aqui. Basicamente é isso que fala essa informação, tranquilo? Então, continuando aqui, ó. Os números da figura mostram a quantidade de ratos em cada casa, ontem e hoje. Quantos ratos passaram pelo caminho indicado pela flecha, que é esse daqui, olha só, beleza? Quantos ratos passaram? Galera, primeiro, se ele fala que todos os ratos eles vão sair e vão para outras casas, né? Então significa que, por exemplo, todos os ratos daqui vão sair e aqui serão ratos diferentes. Serão ratos de outras casas, tranquilo? Então basicamente é isso. Olha só, se todos vão sair, né? A gente pode começar, por exemplo, aqui por cima. São 8 ratos, né? E a gente observa que temos 4 e 10. Esses 8 ratos têm que ser distribuídos
para essas outras duas casas que estão embaixo, beleza? Então, ó, a gente pode pensar assim, ó, 3 ratos vão para essa casa e aqui 5 ratos vão para essa outra, beleza? A gente pode começar pensando assim, ah, posso colocar 4 e 4? Posso colocar 3 de um e 5 do outro? Pode, beleza? Mas você vai ver uma coisa interessante. Aqui, ó, no outro dia, né, tem que ficar 4 ratos só, beleza? Se eu mandar 4 de uma vez só, observe que aqui tem quantos? Tem 7, né? E eu tenho que mandar os 7 para algum canto. Se aqui já está lotado de rato que eu mandei de cima, esse 7 tem que ir para cima. Só que em cima é quanto? 6. Então eu não consigo mandar 7 para cima, beleza? Eu só consigo mandar 6. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que 3 ratos de cima vão para baixo, ok? 3 ratos de cima dos 8 vão para baixo, então a gente ficaria assim, ó. A gente ficaria com 3 ratos aqui, beleza? 5 ratos aqui, tranquilo. Em cima fica sem nada por enquanto. Esses 5 a gente manda tudo para a esquerda, ok? Se eu mandar os 5 tudo para a esquerda, então a gente vai ficar com quanto? Com mais 5, né? Mais 5 aqui, beleza? Então a gente já tem 10 ratos embaixo. E esse 7, o que a gente vai fazer? A gente manda 6 para cima, para completar esse daqui. Então a gente manda 6 para cima. E um que sobrou, a gente manda para a direita. Que tinha 3, fica quanto? Mais 1, fica 4. Ou seja, a gente observa aí, ó, que a gente tem a mesma situação aqui do hoje, né? 4, 6, 10, beleza? Então, observe quantos a gente mandou. Aqui, de 8, mandou para cá 5. Então, a gente já mandou 5 ratos pela avenida que ele quer, ó. Essa que está apontando pela seta, beleza? Já mandou 5. E desses 7, 6 subiu. Ou seja, mais 6. 5 mais 6 resulta em quanto? Isso mesmo, em 11, galera. Então, significa, né, que o nosso gabarito, obviamente, letra B. Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 29 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que fala essa questão. Um hexágono regular foi dividido em 4 quadriláteros e um hexágono regular menor, conforme mostrado. É a figura que está aqui acima de mim, beleza? A razão entre a área total colorida e a área do hexágono menor é igual a 4/3. Qual é a razão entre a área do hexágono pequeno e a área do hexágono grande, galera? Ele quer justamente isso, beleza? Essa razão. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas análises nessa figura. Olha só, basicamente eu vou dar um zoom aqui para a gente poder analisar direitinho essa figura, ok? Primeira informação que a gente tem, galera, é que em um hexágono regular, a gente pode dividir em triângulos equiláteros, beleza? Então aqui eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, olha só. Que a gente tem aí, dividir todo o hexágono em triângulos equiláteros, são esses triângulos aqui. E o que esses triângulos, né, eles são todos congruentes, e o que isso significa? Que, por exemplo, a área pintada 1, que eu estou aqui marcando para vocês, tem exatamente a mesma área que esse triângulo aqui, beleza? Que esse triângulo 1, porque todos os triângulos são congruentes. Então, olha só o que eu vou fazer para vocês ficarem na ideia, olha só. Eu vou passar essa área pintada aqui para baixo, beleza? E essa área de cima dali, ó, do triângulo 2, que eu vou marcar aqui para vocês, eu vou passar para cá. Por que eu posso passar para essa parte 2 aqui embaixo? Porque esses dois triângulos também são congruentes. Observa só. Como são triângulos equiláteros, né? Esse lado é exatamente congruente a esse, beleza? Como essa figura aqui é um hexágono regular, esse lado aqui é exatamente congruente a esse lado aqui, beleza? E, né, triângulos equiláteros, todos os ângulos eles são congruentes, são 60 graus. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo de baixo. Logo, a gente pode concluir o quê? Que a área pintada de cima, eu posso transferi-la aqui para baixo, olha só. A área pintada agora vai ser essa, beleza? Mas para que eu estou fazendo isso? Você vai observar já já. Então, esse quadrilátero que está aqui em cima, eu posso transferi-lo para cá, ok? Agora eu vou fazer somente um segmento, olha só. Eu vou ligar esses dois vértices aqui, ó, separando o hexágono grandão em dois trapézios aí de mesma área.
Para que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso escrever quem é a área pintada em função da metade da área do trapézio. Como assim, Bruno? Eu vou escrever e você vai ver na prática, beleza? Então vamos voltar aqui, né? Tirar o nosso zoom, vamos voltar aqui para toda a questão e olha só o que eu vou escrever. A gente sabe que a área pintada, ó, AP, é justamente igual. A área, lembre-se que não existe mais aquela área de cima, beleza? A área de cima transferir para baixo. É como se a área que está acima da linha preta que eu fiz estivesse toda branca, beleza? Então, a área pintada agora é justamente a área do hexágono maior. Eu vou representar a área do hexágono maior como sendo um H maiúsculo, beleza? AH maiúsculo. Então, AHzão. Vou falar assim para facilitar a fala, beleza? Então, a área pintada é justamente a área do hexágono maior dividido por 2, que é a metade, né? Menos a área do hexágono menor, o AHzinho, dividido por 2. Porque se você observar, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que é a área completa disso aqui tudo, menos essa área daqui, ó. Beleza? Que é justamente isso, beleza? A área pintada, que é isso aqui, ó, que eu estou fazendo de preto, é a metade da área do hexágono maior menos a metade da área do hexágono menor. Então, observe que essa razão que eu criei agora, eu posso escrever como uma fração só, né? Já que os dois denominadores são 2, são iguais, né? Então, eu posso escrever assim, tranquilo? Essa é a área pintada. Só que no problema ele fala que a área pintada e a área do hexágono menor, a razão é igual a 4/3. Ou seja, eu posso fazer essa proporção, né? Então, como ficaria? Olha só. A área pintada, que é a área do hexágono maior, menos a área do hexágono menor sobre 2, sobre a área do hexágono menor, então sobre o meu AHzinho, a essa razão é igual a 4/3. É isso que fala a questão, beleza? E daqui a gente quer uma proporção, a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, meio pelos extremos, beleza? Então eu posso fazer isso aqui. Ou seja, vai ficar 4 vezes o Hzinho, né? O AHzinho, então aqui, ó, 4 vezes o AHzinho igual a 3 vezes a área pintada, né? Então 3 vezes aquilo ali. Então vai ficar 3 vezes o meu Hzão menos Hzinho, Hzão menos AHzinho, sobre 2, beleza? 3 vezes aquela outra fração. Só que esse 2 que está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando, né? Então, vai multiplicar o 4Hzinho. Então, eu tiro ele daqui e ele passa multiplicando 4, que vai dar 8, beleza? Separar aqui, né? 8. Então, agora eu posso aplicar a distributiva aqui, né? Ó, posso aplicar tranquilamente a distributiva aqui. Então, o que a gente vai ficar? Com 8Hzinho igual a 3Hzão menos 3Hzinho. Observe que esse Hzinho eu posso trazer para cá, beleza? Então, vai ficar mais 3, que vai dar 11, né? Então, 11Hzinho igual a 3Hzão. Só que a questão que é o quê? Que é a área do hexágono pequeno sobre o grande, ou seja, que é o Hzinho sobre o Hzão. Então, eu vou manipular para transformar isso aí. Observe que esse Hzão que tem que ficar no denominador, eu posso passar para cá, né? Como ele está multiplicando, eu passo dividindo, não é isso? Então, o que a gente vai ficar? Olha só, vou passar o Hzão dividindo. Então, a gente vai ter 11Hzinho sobre Hzão, Hzão, igual a 3, porque ficou só o 3 lá. E esse 11 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado lá dividindo. Ou seja, finalizando o que a gente tem, trazendo aqui para cima, ó, que é nosso AHzinho sobre AHzão, que é o que restou quando eu passei o 11, vai ser igual ao 3, que já estava lá, dividido pelo 11 que eu passei. Então, a área do Hzinho em relação ao Hzão é 3 sobre 11. E 3 sobre 11, olha só, isso aí, galera. Nossa alternativa correta é a alternativa A, beleza? Então, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da 30ª questão da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que fala essa questão. Joaquim escreveu 6 números inteiros consecutivos em 6 pedaços de papel em branco
um número por pedaço. Então, ó, daqui a gente já destaca, né, consecutivos. Isso aqui é bem importante, beleza? Ele colocou os pedaços na frente no verso de 3 moedas, como está aqui na nossa imagem, beleza? Em seguida, ele lançou essas moedas 3 vezes sobre uma mesa. No primeiro lançamento ficaram visíveis os números 6, 7 e 8, como na figura que está aqui, né, acima de mim. Então, Joaquim coloriu de vermelho os pedaços de papel com esses números. Então, aqui, ó, ele chegou basicamente e coloriu de vermelho. Aqui, ó, vermelho, vermelho e vermelho. Basicamente, ele fez isso, tranquilo? Continuando a questão, olha só. No segundo lançamento, a soma dos números visíveis era 23. No terceiro lançamento, a soma era 17. A soma dos números visíveis que ficaram para cima, beleza? E a pergunta é, qual é a soma dos números que restaram nos 3 pedaços de papel em branco? Ou seja, são os números que estão no verso aqui dessa moeda, beleza? No outro lado da moeda, tranquilo? Vamos analisar aqui direitinho, galera. Primeiro eu vou começar escrevendo os números que a gente sabe que estão, né? Que estão visíveis, 6, 7 e 8. Então eu vou escrever aqui, ó, 6, 7 e 8. Beleza. A gente tem certeza que esses números são, tranquilo. Só que a gente, como eles são números consecutivos, olha só, aqui em cima, ó, consecutivos, beleza? A gente pode chutar aqui para mais e para menos quem são os possíveis números. Ou seja, eles podem ser, né, no máximo, se eles forem consecutivos, se esses forem os menores, então no máximo pode ter 9, 10 e 11, no máximo. Então, o maior número possível, de acordo com esse aqui, no máximo, é o 11. Só que a gente chutou para cima, né? Então, se esses aqui estiverem exatamente no final, forem os maiores números, então, chutando para baixo, a gente tem 3 a menos, né? Então, pode ser o 5, 4 e 3. Esses, galera, são todos os números possíveis que a gente pode ter, beleza? Contando que eles são consecutivos e a gente já tem informação que os 6, 7 e 8 eles fazem parte. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer combinações, beleza? Para saber qual é a sequência certa, onde aqui, ó, ao somar 3 números tem que dar 23 e, né, com os mesmos números, ao somar 3 números também tem que dar 17. Porque quando ele lança 3 moedas, ficam 3 números visíveis, ok? Então, a gente tem que somar 3 números dessa sequência para dar 23 e a mesma sequência tem que dar 17 também, a soma de 3 valores, ok? Então, vamos começar pelo chute alto, ok? Considerando esses números aqui. Vamos supor que esses 6 aí são os números da sequência. Será que a gente somando 3 números dá para formar o 23? Olha só, a gente pode ter aqui, ó, por exemplo, aqui 13, né? 13 mais 10, 23, beleza. Só que a gente consegue formar o 17 com 3 números? Então, 17 seria 10 mais 7, né? Então, tem como formar aqui, ó, 10 mais 7? Não, já dá 17, são 2 números, né? Então, observe que não tem como somar 17, até porque os menores valores aqui soma 13, né? E eu teria que ter mais uma moeda, são 3 moedas. Então, essa sequência não pode ser, beleza? Essa sequência aí até o 11 não pode ser. Significa que o 11, ó, eu já posso excluir. Será que é essa sequência aqui? A gente faz a mesma análise. Soma 3 valores que tem que dar 23. Ó, 23 a gente pode pegar os mesmos valores, né? 6, 7, que dá 13, mais 10, 23, beleza. Só que dá para somar 17. Observe que só o 5 mais o 6 já dá 11. 11 mais quanto seria 17? Mais 6, né? Só que só tem um número 6. Então, essa sequência também não pode ser, galera. Então, a gente vai passando. O 10 ele não pode existir na sequência. Então, será que vai ser essa sequência aqui de números? Então, vamos ver, galera, se nessa sequência aí a gente consegue formar, né, o 23 e o 17. Aqui, o 17 a gente já tira de cara, né, que dá para formar. Olha só. Basicamente, aqui, ó, o 17 são justamente o quê? Ó, aqui, somando esses dois, dá 9, né? E 9 mais 8 dá 17. Beleza, o 17 a gente conseguiu formar. Agora, será que dá para formar o 23? Olha só, a gente tem aqui exatamente o quê? Ó, por exemplo, esses dois aqui somando, ó, dá 17, né? 17 mais quanto somaria em 23? 17 mais 6, né? Então, aqui, ó, a gente conseguiu formar o 23 e também conseguimos formar o nosso 17. Então, significa que essa sequência aí, a gente consegue formar esses valores. Significa que essa sequência é justamente a nossa sequência, beleza? E a gente sabe que os valores vermelhos
São exatamente os valores que estão visíveis. Então, os outros 3 são quem? São o 4, 5 e 9. E quanto é 4 mais 5 mais 9? Isso mesmo, meu povo, olha só, 18. Então, nosso gabarito aí dessa última questão, a 30ª questão para finalizar toda a prova do nível C, é gabarito letra A, beleza? Se você gostou, galera, de todas essas resoluções, lembrando, deixa o like aí, né? Comenta, compartilha e se inscreve no canal, que isso é o incentivo que eu busco para continuar fazendo todas essas outras resoluções. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Valeu, hein?